Bom dia. Nos termos do precedente regimental número 43 de 2007, dou por aberta a audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira para análise do projeto de lei número 1526 de 2019, que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2020, com a presença de representantes da Secretaria Municipal de Transporte e da Sete Rio. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é constituída pelos senhores vereadores Rosa Fernandes, presidente, Rafael Aloysio Freitas, vice-presidente, professor Célio Luparelli, vogal. A mesa está assim constituída. Excelentíssimo senhor vereador Rafael Aloysio Freitas, excelentíssimo senhor vereador professor Célio Luparelli, excelentíssimo senhor secretário municipal de transporte, coronel Paulo César Amêndola de Souza, o senhor subsecretário municipal de gestão, Cláudio Pena Maciel, o senhor analista de planejamento e orçamento da SMTR, Marcelo Joaquim da Cunha, o senhor diretor-presidente da Sete Rio, Ayrton Aguiar, senhora chefe de gabinete da Sete Rio, Cátia Poiares, e o senhor coordenador técnico de planejamento da Secretaria Municipal de Transporte, Eloir Faria. Com a palavra, o secretário municipal, Paulo Amêndola, que dispõe de 20 minutos. Com a devida autorização do senhor vereador, presidente dos trabalhos, gostaria de iniciar a minha fala dizendo que da minha participação nessa discussão do projeto de lei número 1526 deste ano, que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2020. Então, a finalidade da nosso órgão, que é a Secretaria Municipal de Transporte, para a qual eu fui recentemente designado ao sair da Secretaria de Ordem Pública. Então, a finalidade nossa é transformar o sistema de transportes da cidade de forma que ele passe a oferecer ao cidadão condições de se deslocar com segurança. Caiu. Obrigado. Com segurança, rapidez e conforto, priorizando o transporte coletivo, preservando o meio ambiente e a qualidade de vida, em sintonia com o projeto do governo da Prefeitura Municipal em prol do desenvolvimento. Para tal, nós cuidamos na Secretaria Municipal de Transporte de um conjunto grande de modais, que são todos aqueles meios de transporte que nós temos para atender a população da cidade. Temos o transporte por ônibus, que tem uma cifra aproximada de 4 milhões de pessoas transportadas dia, táxi, fretamentos, veículos escolares, o STPL, que são as vans, STPC, são os chamados cabritinhos, que levam as pessoas para as favelas, dos eixos próximos a elas, os mototáxis e o transporte aquaviário. Os últimos dois, ainda carente de regulamentação pela Prefeitura. Além disso, os diversos aplicativos que, na verdade, influenciam também na mobilidade urbana. Bom, o primeiro slide que nós estamos apresentando trata-se de um quadro comparativo da Lei Orçamentária de 2019 e a proposta de lei para 2020, comparando os seus grupos de despesas, aliás, pessoal, custeio e investimento. Esse primeiro slide mostra a distribuição do orçamento por unidades orçamentárias sob a gestão da Secretaria Municipal de Transportes. No ano de 2019, os recursos orçamentários provenientes da Secretaria de Fazenda
foram alocados em 2 unidades orçamentárias. SMTR Código 2901, em cargos gerais sob supervisão da própria Secretaria. E no ano de 2020, teremos mais uma unidade orçamentária, que é o Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável, FIMUS, criado pela Lei 6.320, de 16 de janeiro de 2018. Vamos passar, então, agora ao nosso quarto slide, que, nesse caso, nós temos o mesmo quadro comparativo, porém, com a visão orçamentária distribuída por função programática, transporte, administração e encargos gerais. O próximo slide, slide 5, temos o todo desdobramento por função. É um quadro bastante explicativo, que todas as funções estão aí bastante claras. O quadro número 6. Temos uma distribuição por fonte de recursos. A fonte 100, ordinária não vinculada, e a fonte de multa de trânsito, chamada fonte 109. Com relação ao próximo slide explicativo, temos uma visão comparativa por grupos de despesas. Observa-se que, em 2019, a despesa com pessoal corresponde a cerca de 55% de todo o orçamento da Secretaria, ficando o custeio com a parcela de aproximadamente 36%. A parcela de investimento, correspondente a 6.489.000, prevista com recurso da fonte 109, ou seja, oriunda de multa de trânsito, não foi realizado em função da queda na arrecadação. Para 2020, o cenário previsto é de um orçamento de 83.806.000 aproximadamente, e tem aí um acréscimo de 4,28% em relação ao ano de 2019. Porém, com despesa de pessoal correspondendo a 50,36%, o que dá em torno de 42 milhões. Temos aí uma redução de 5,61% com relação a 2019. Já o custeio teve um aumento de 42,66%. Para o exercício de 2020, a Secretaria Municipal de Transportes estará com o Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável contemplado na LOA com uma estimativa inicial de investimentos previstos de 1.526.000 aproximadamente. Passando, então, ao próximo slide, slide número 8, temos que, dentro da estrutura orçamentária da Secretaria Municipal de Transporte, estão previstos 2 programas. Um deles, são os 2 programas estratégicos, são 2 deles, e um programa complementar. No slide 9, expressamos o recurso orçamentário distribuído por grupos de despesa para cada um dos programas estratégicos previstos para 2020. Slide 10, nós mostramos um detalhamento dos programas estratégicos. O primeiro é a expansão do sistema de transporte, cujo objetivo é aumentar a eficiência do transporte público por meio da ampliação da rede estrutural de transporte,
do reordenamento dos eixos prioritários e da requalificação de serviço de transporte público coletivo. Seguindo adiante, no próximo slide de número 11, nós o temos relacionado ao programa estratégico que denominamos expansão do sistema de transporte. E aí nós temos 3 ações com metas físicas estabelecidas. A restrição orçamentária ocorrida ao longo de 2019 não impediu que a Secretaria de Transporte conseguisse viabilizar com seu corpo técnico especializado a parcela da metafísica inerente ao planejamento, ou seja, os estudos e projetos previstos foram todos eles realizados. E aí passamos para o próximo slide, de número 12, em que apresentamos um detalhamento do outro programa estratégico, que trata-se da melhoria da mobilidade urbana, cujo objetivo é melhorar a mobilidade e a circulação na cidade do Rio de Janeiro, a partir de iniciativas que promovam a efetividade das operações de transporte público e da segurança viária. E aí, então, no próximo slide, de número 13, mostramos uma relação ao programa estratégico chamado Melhoria da Mobilidade Urbana, em que temos ações com metas físicas estabelecidas. E esse programa estratégico, convém lembrar, que sofreu o impacto da restrição orçamentária ocorrida ao longo de 2019. Porém, também conseguiu viabilizar, através do seu corpo técnico especializado, a parcela da meta física inerente ao planejamento, ou seja, estudos e projetos que eram previstos, foram todos eles realizados. E aí, então, nós passamos para o nosso último slide explicativo, que temos o programa complementar da Secretaria de forma resumida, apresentando a previsão para 2020, com um total de 83.711.100, pessoal em encargos sociais por 42 milhões, outras despesas correntes, 41.502.000. Então, era essa a exposição sucinta que eu tinha que apresentar aos senhores, agradecendo, evidente, pela oportunidade que nos deram no dia de hoje. Nós deixamos os nossos técnicos à disposição para qualquer questionamento e qualquer detalhe mais específico. Obrigado, secretário. Quero registrar as presenças do senhor André Teixeira, analista de Planejamento e Orçamento da Secretaria Municipal de Fazenda, senhor Mauro César Ferreira, coordenador de Educação para o Trânsito da Sete Rio, senhor João Moura Neto, auditor de controle externo do Tribunal de Contas, e senhor Carlos Henrique, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do município também. Vou colocar aqui, primeiro, abrir a inscrição para quem quiser se colocar para fazer os comentários na tribuna. E vou abrir aqui 3 perguntas que os técnicos da comissão prepararam para que fizéssemos. As 3 praticamente direcionadas mais a Sete Rio.
Então, Ayrton e Kátia. A primeira, nas ações 3722, sinalização inteligente, e na 3100, tecnologia para operação no trânsito, possuem dotações para 2020 de, respectivamente, R$ 6.000 e R$ 3.000. No ano de 2019, possuíam 32 milhões e 11 milhões, respectivamente. Porém, todo o saldo da dotação ou foi cancelado ou contingenciado. Em 2018, nenhuma dessas duas ações foi executada. Já é o terceiro ano consecutivo que essas ações são incluídas no orçamento da Sete Rio, com metas a serem executadas. Pergunto: essas dotações para 2020 são realmente janelas orçamentárias? E se há alguma previsão de execução dessas ações no próximo exercício? Já foi. 7. Alô, alô, alô. Senhor presidente, nobre vereador Rafael de Freitas, nobre vereador professor Célio Parelli, sempre bom vê-los, nobre secretário Alendos, nossos colegas aqui, Modesto, Estevão, Mauro, Aline, e nobre vereador Tarcísio Mota, sempre bom vê-lo, nobre professor atuante. E, presidente, eu vou passar para a chefe de gabinete explicar essa pergunta, porque eu estou há 3 meses e meio na função. E é melhor que, como ela tem 25 anos aqui, eu acho que vai explicar melhor. E, se for o caso, até falar com o próprio coordenador, que é o Mauro. Kátia Poiares. 9, por favor. Oi, bom dia a todos. Realmente são janelas para a gente poder continuar com investimentos. Nosso projeto é investir em sistemas de monitoramento do trânsito com mais efetividade, um BI para a gente poder controlar todos os dados em tempo real, das informações da fiscalização de equipamentos de fiscalização eletrônica e a modernização dos sinais na rua e implantação de novos sinais, que a gente não teve orçamento específico para essas ações esse ano. Aquele sistema que foi colocado, se não me engano, em frente ao Benjamin Constant, é mais ou menos... Aquela botoeira é uma botoeira sonora para deficiente visual, que atende a uma nova resolução do CONTRAN, e a gente fez uma implantação de teste com uma empresa que se prontificou a apresentar o material. É um produto que não tem todas as empresas no Brasil, porque é uma resolução nova, está em desenvolvimento. Aquela empresa desenvolveu esse produto, colocou em teste, e o nosso projeto é conseguir um orçamento, que é uma botoeira bem mais cara do que o normal, né? Porque ela tem luz, ela fala, ela interage, né, com o usuário. E o projeto é a gente implantar em outras áreas onde há demanda com pessoas que têm deficiência visual. Obrigado. Segunda, a ação 4067, Educação e Segurança no Trânsito, está no orçamento da Sete Rio com a dotação de 13 milhões e meio e também no Fundo Especial de Ordem Pública com 1,7 milhões. A dotação para essa ação no exercício de 2019 era de R$ 1.000 na Sete Rio e 12 milhões e meio no fundo. Porém, segundo o FINCOM, dos 12 milhões e meio inicialmente orçados, 10 milhões foram cancelados. E até o final do mês de setembro, a despesa liquidada pelo fundo foi de apenas 466 mil. No anexo de metas e prioridades da PELOA 2020, alguns produtos constam como executados e outro pelo FEOP, pelo fundo. Então, a pergunta: a quem caberá acompanhar as despesas dessa ação para fazer cumprir o disposto na Lei 4644 de 2007, alterado pela Lei 1055 de 2018, de 5% das multas em campanhas educativas de prevenção de acidentes de trânsito? Apesar dos cancelamentos de dotação e a baixa liquidação até o momento, esse percentual será cumprido em 2019 e a meta para 2020? É a Sete Rio que vai fazer o acompanhamento. Eu vou pedir ao Mauro, que é o nosso responsável pelo setor, para dar maiores esclarecimentos. E a Sete Rio, com certeza, vai cumprir o mínimo determinado na lei. Mauro, tem à disposição
o microfone do lado da vereadora Rosa Fernandes. Você já sabia que... Bom dia a todos. Esse percentual já foi atingido, porque além dos investimentos que a Sete Rio executou com as suas próprias ações, também foram realizadas campanhas de educação para o trânsito com a Coordenadoria de Publicidade, Propaganda e Campanha da Casa Civil, né, ultrapassando os 12 milhões. Então, o valor previsto na legislação foi plenamente atingido. 2020 também. 2020 a previsão é ultrapassar. Passa até do percentual. Terceira. Você vai falar agora ou depois de mim? 6. Alô? Aproveitar, você pode permanecer aí, por favor, no microfone, já que nós estamos falando de percentuais de gasto da Sete Rio. Primeiro, fazer um parênteses aqui, parabenizar o atual presidente da Sete Rio, que finalmente realizaram a pintura de sinalização do entroncamento da Estrada da Água Grande com a Avenida Brás de Pina, que era acidente permanente, e há mais de um ano a gente vem sinalizando a importância disso, mas nada tinha sido feito. Então, aqui registrar que é raro, registrar aqui os meus cumprimentos por terem finalmente cumprido com o papel de vocês. Mas eu queria entender como é que está o contrato hoje. O que tem de recurso hoje nesses contratos da Sete Rio, principalmente de sinalização? Alô. Novo vereador, obrigado pelo nosso reconhecimento. E o contrato está tudo em dia, graças a Deus. Se disser que está sobrando dinheiro, estamos mentindo. Mas estamos atuando todas as demandas dos novos vereadores, da população, todo mundo, nós estamos fazendo. Presidente, tem dinheiro nesse contrato? Todos os nossos orçamentos estão sendo cumpridos direitinho. Tem hoje recurso para a execução de ações? Temos. Que ótimo. Então, vamos registrar aqui o seguinte. Como a Sete Rio tem feito um grande trabalho político-eleitoral maior do que o trabalho de demanda da população, fazendo pinturas de pistas de caminhada, ciclovias, coisas importantes, mas fazendo essas coisas em detrimento das sinalizações mais importantes da cidade, como as estradas, as vias principais. Está se fazendo muito trabalho em rua secundária, mas as principais estão deixadas de lado. Mesmo lugar onde Vossa Excelência conseguiu fazer a sinalização, a estrada da Água Grande e a Avenida Brás de Pina, todos os redutores por onde circulam dezenas e dezenas de ônibus todos os dias, centenas e centenas de carros todos os dias, não tem um redutor pintado, não tem um redutor sinalizado. Então, assim, vamos atender os parceiros vereadores, vamos atender as demandas políticas, mas vamos atender primeiro aquilo que é obrigação. Sinalizar a via principal é obrigação. Não pode privilegiar as vias secundárias. Não pode fazer uma ruazinha lá em cima, no alto do bairro, onde muito pouco circulam veículos, e deixar a pista, a estrada, provocando acidente por falta de sinalização. Se não tivesse recurso, eu ia fazer vaquinha, ia comprar tinta e ia pintar. Mas como o senhor está dizendo que tem dinheiro, vamos então tratar de cumprir com o nosso papel. Avenida Monsenhor Félix, Estrada da Água Grande, Avenida Brás de Pina e tantas outras na cidade que precisam ser sinalizadas. Obrigada. Nova vereadora, essa semana, aliás, eu conheço bem a geografia, e nós estamos pintando em toda a cidade. A determinação do senhor prefeito é que pintemos as mais de 1000 ruas. A senhora, você vê, toda a Zona Sul não é disputa política. Eu entendo a senhora, que a senhora é uma grande lutadora para a população do Rio de Janeiro, e sei que é incansável, conheço muito bem, né, de hoje, o maior
acompanho há muito tempo, mas nós estamos pegando a cidade, trabalhando matricialmente. A Via das Américas, eu acho que a Via das Américas é de todos os vereadores, de toda a população. Não no meu caso, nem no caso da grande massa da população que não passam pela Avenida das Não, Américas. tudo bem, estou falando, Monsenhor Félix, perfeito, a senhora tem razão, Brás de Pina, Miriti, carinho especial, porque eu adoro aquele local que a senhora sabe muito bem, que eu tenho até um pontinho... Mas, presidente, antes da sua chegada, eu nunca tinha visto a Sete Rio fazer a pintura que tem feito nas pistas de caminhadas. E, aliás, diga-se de passagem, muito mal feito, tá? Serviço horroroso de pintar uma faixinha. Estão pintando praças. Praças. No IAPI da Penha, Praça Santa Emiliana, teve a sua pista interna da praça pintada pela Sete Rio. Absolutamente ridículo, à medida que a rua em volta, a pista em volta da praça, não tem uma sinalização de pintura. Então, vamos fazer a coisa direito, vamos atender os pedidos políticos, mas vamos fazer um trabalho técnico de verdade. Manda alguém para lá que conheça, que entenda, que tem bom senso, que tem simancol e que, além de pintar as faixas da praça, vai pintar as ruas, que é a obrigação principal de vocês. Eu nunca soube que a Sete Rio tinha que pintar a pista em cima de praça. É a primeira vez que eu vejo esses absurdos. Então, vamos trabalhar direito. Vamos atender aí os políticos, vamos fazer o trabalho eleitoral, tudo bem, a opção é justa do jogo político, não tem problema nenhum. Agora, não vamos deixar de fazer aquilo que é obrigação. Obrigação primeira é sinalizar as vias de acesso e de circulação, de rolamento dos veículos. Perfeito. Eu fico feliz até porque falava que não se pintava nada. Eu falei, olha, eu não quero todos os coordenadores na rua trabalhando diuturnamente. A senhora me conhece já há uns 30 anos e hoje eu estou com a úlcera, graças a Sete Rio. Mas a gente está trabalhando, quer dizer, isso não... Eu sei, não, mas a nossa função é essa, atender a população. A senhora sabe que eu sou um servidor de carreira e tenho que sustentar a minha família, por isso que eu tenho que trabalhar e dar o melhor para o Rio de Janeiro. Eu sou um retirante. Tá, então está registrado. Se não aparecer a pintura dessas vias principais, já sabe que eu venho para cá e vou pegar você, que é o presidente da Sete Rio, para Pato, e vou descascar. Depois eu vou descascar no teu secretário, porque você não está cumprindo o seu papel. Está registrado, não, vereadora. Vamos lá, terceira pergunta. Quanto à segurança no trânsito da cidade, consta no plano estratégico 2017-2020 a meta da Sete Rio para reduzir em 15% a taxa de homicídios culposos decorrentes de acidentes de trânsito. Pergunta, esse percentual foi atingido nesse ano? A meta para 2020 é manter em 15%? E quais ações estão sendo desenvolvidas pela Sete Rio para que essa redução seja sempre permanente? Olha, o nobre vereador presidente dessa sessão, nós reduzimos e nós implantamos agora, com a criação nova, o prefeito sugeriu à época, para implantar a faixa motobox. Quando você implanta a moto, o que é o motobox? É um espaço entre o pedestre e os carros. Implantamos inicialmente na Lagoa e vamos implantar, onde houver novas as pinturas, o novo vereador até mencionou, região, toda a cidade, Santa Cruz, Irajá, Ilha do Governador, Meia, Tijuca, onde houver a nova pintura na interseção, antes dos sinais, nós vamos implantar o espaço motobox. A gente acredita que melhora muito a fluidez do trânsito e melhora, em particular, a segurança, tanto para o pedestre como para os motociclistas, e facilitando a vida do automóvel que fica logo atrás. Então, nós reduzimos e esse ano nós implantamos as zonas 30. O que é a zona 30? Em cada bairro, escolhe, em cada coordenadoria, para implantar. Isso orientar a população toda, como é que os cuidados, a travessia de pedestre, obedeça, porque às vezes a pessoa quer ter uma travessia com sinal e a população passa fora do pedestre, fora do local. Se observar, em alguns lugares a gente recebe imagem lá do nosso Centro de Operações Rio, as imagens da Sete Rio, nós encontramos muito isso. O próprio morador reclama, hoje, 5 horas da manhã, o prefeito me passou uma demanda de Santa Cruz, Beco do Constâncio.
Aí vai lá, mas as pessoas não obedecem. Então nós vamos atuar em cima disso, porque a demanda e a população, quando pede, a função nosso professor Célio Parelli, da Sete Rio, é trabalhar para as pessoas. Se a gente não faz o melhor, porque nós implantamos o que nós sabemos, nós nos esforçamos, tentamos fazer o melhor que há de Sete Rio. O que é que a Sete tem de melhor? A gente tenta implantar, nós temos os melhores coordenadores, os melhores diretores. Tem melhor no mercado? É o que nós temos. Então, esse é o nosso esforço concentrado, tem reduzido bastante os acidentes culposos. Lógico, a gente pode melhorar. O bom inimigo do ótimo. Então é o seguinte, o que é que está dando certo? Vamos melhorar. O que é que não está dando certo? Acabamos de abrir o viaduto da Pavuna, que liga Pavuna, Anchieta e Ricardo de Albuquerque. Era uma zona de acesso que há 20 e tantos anos, você para ir àquela região, Pavuna e adjacência, tinha que ir a São João de Meriti. Hoje, com a determinação do seu prefeito, nós abrimos lá, fizemos uma mão dupla, que está funcionando lá perfeitamente. Isso é uma ação de redução de acidente de trânsito, porque fizemos lá, implantamos lá uma divisória e deu certo, graças a Deus. Isso, motobox, implantação mão dupla da Pavuna, ou melhor, da linha vermelha, e outras ações que estamos atuando na parte da coordenadoria de educação de trânsito. A Zona 30 é um caso típico. Fizemos em cada parte da cidade. E cada vereador que achar que é interessante, nós fizemos na Semana do Trânsito, mas podemos implantar a qualquer momento. E a nossa ideia, nós temos mais projetos para o próximo ano, é trabalhar nos sinais, nas interseções dos grandes fluxos, e para orientar as pessoas a obedecer, porque não é fácil. Nós fazemos trabalho nas escolas, mas o resultado vai ser daqui a 10, 15 anos, quando aqueles alunos começarem a dirigir. Mas precisamos de resultado imediato. Quando o novo vereador indaga, e o que vocês estão fazendo? Vocês têm aproximadamente 13 milhões para gastar. O que vocês estão fazendo com esse dinheiro? Realmente é um dinheiro público, tem que dar satisfação à população e a gente tenta fazer. Mas você tem que fazer coisas mais contundentes. Se você quer aparecer, o bad news, good news. Se você faz uma coisa impactante, vai aparecer. Se não, é mais ou menos quieto. Então, não é fácil. Mas o objetivo foi atingido, até onde... e o próximo ano, a nossa pretensão, espero que a gente vá cumprir, é que reduzamos também mais 15% ou mais. Nós vamos fazer o máximo que nós podemos. Que tiver ao nosso alcance, com os recursos que nós temos, que é os 5% do lado das multas, que é a obrigação, temos que gastar esse dinheiro com a educação de trânsito. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, nosso vereador. Obrigado. Quero registrar a presença do excelentíssimo senhor vereador Tarcísio Mota, vice-presidente da Comissão de Educação, vice-presidente da Comissão de Cultura e líder do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, a quem convido para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, vereador Rafael Aloysio Freitas, vereador Célio Luparelli, senhor secretário Paulo César Mêndola, demais autoridades, Tribunal de Contas, assessoria de alguns vereadores aqui presentes, bom dia. Eu queria fazer algumas perguntas, são na verdade 4 perguntas, que talvez apenas uma delas tenha relação direta e imediata com a questão orçamentária, mas elas me parecem perguntas fundamentais nesse momento da discussão sobre o orçamento do ano que vem e sobre a cidade do Rio de Janeiro no ano que vem, que é o nosso dever. Então, dado que a gente tem poucas oportunidades para discutir esse tipo de situação, eu vou fazer as perguntas aqui com relação, sobretudo, à questão do sistema de ônibus na cidade do Rio de Janeiro, que é uma concessão pública, como todos aqui, obviamente, sabem. Primeiro é a questão sobre o reajuste das passagens de ônibus para 2020. A previsão, como se dará? Será adotado integralmente a fórmula prevista no contrato, ou a prefeitura já está querendo inventar uma nova forma de conseguir garantir o reajuste das passagens com base naquele termo de ajuste, de acordo feito com o sindicato das empresas de ônibus, etc. Qual é a previsão hoje da Secretaria de Transporte para o processo de definição da passagem de ônibus na cidade do Rio de Janeiro para o ano de 2020?
Isso me leva à segunda pergunta. No dia 4 de novembro, o prefeito Marcelo Crivella editou um decreto, assinou um decreto, 46749, que cria um grupo de trabalho para revisão contratual da concessão de ônibus na cidade do Rio de Janeiro. Esse grupo de trabalho teria 10 dias para ser composto, como foi 4 de novembro, estamos agora à véspera, deve ter amanhã já, portanto, os nomes. Eu acho que se tivessem os nomes já para tornar públicos, seria importante. Mas sobre isso, eu queria perguntar ao secretário e à equipe, obviamente, da secretaria, o que motivou a secretaria a criar esse grupo de trabalho? Nos considerandos de criação desse grupo de trabalho, está lá quase no último considerando, acho que é o penúltimo, dizendo que existem termos no contrato que já não estão mais atuais, que deveriam ser revistos, porque eles podem trazer ausência, abre aspas, ausência de retorno econômico, fecha aspas, está isso lá nos considerandos no decreto, ausência de retorno econômico para os concessionários. Eu queria entender qual é a conta que a prefeitura tem na mão que diz que o contrato de concessão nos ônibus do Rio de Janeiro está trazendo prejuízo para as empresas. Porque, na verdade, se eu não me engano, e eu acho que aqui tem técnicos do Tribunal de Contas do município, né, o contrato de concessão dos ônibus do Rio de Janeiro prevê revisão anual conforme fórmula paramétrica. E reajuste anual conforme a fórmula paramétrica. E prevê revisão a cada 4 anos para se aferir o equilíbrio econômico do contrato. A única revisão feita até agora foi em 2011, feita a pedido dos empresários, quando subiu a passagem de 2,50 para 2,75. Os técnicos do Tribunal de Contas disseram que aquela revisão foi irregular, irregular talvez não seja a palavra, mas as contas que o Tribunal de Contas fez eram diferentes do processo que autorizou o reajuste da passagem, e desde então, nenhuma revisão foi feita. E a gente vive sendo sobrecarregado e bombardeado com denúncias nos jornais de propina, de pagamento, operação ponto final, operação cadeia velha. Tivemos uma CPI nesta casa, que apontou inclusive o contrário, que há muita irregularidade no contrato de ônibus. O prefeito Marcelo Crivella, que encampou a linha amarela, eu tenho falado isso dessa tribuna, precisa dar o passo seguinte na questão do contrato de ônibus. Está na hora da gente declarar caduco esse contrato. Mas a prefeitura, me parece, chama os empresários de ônibus para um grupo de trabalho para discutir mudanças no contrato com os empresários de ônibus, alegando que há ausência de retorno econômico para os empresários. Então a pergunta aqui, sobretudo, qual é a compreensão da Prefeitura do Rio de Janeiro hoje sobre o contrato de concessão dos ônibus e o que deve ser feito? Por que não estamos em pleno processo de revisão para apurar a taxa interna de retorno deste contrato, se ela está acima do definido no contrato, o que deveria ensejar o rebaixamento, baixar o preço da passagem e não aumentar, que deveria ser, à luz desse processo, se rever o contrato. Mas vai se rever o contrato com a premissa de que ele precisa trazer maior retorno para esses empresários de ônibus, logo depois que a prefeitura decretou. E aqui, portanto, a pergunta é sobre este grupo de trabalho, qual é a perspectiva, qual é a premissa, por que é que a prefeitura criou esse grupo de trabalho, o que ela pretende em 90 dias, o que ela pretende com isso e por que nós não estamos em pleno processo de revisão contratual para identificar como está hoje o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, porque isso é um interesse público, inclusive orçamentário. Porque está na hora da gente declarar caduco esse processo, refazer a licitação e ter uma empresa pública para controlar o caixa das operações, porque até hoje a gente tem aquela caixa preta que ninguém consegue entender como funciona. E isso me leva à terceira pergunta. Quanto à prefeitura, e aqui é a pergunta talvez orçamentária, a melhor pergunta orçamentária para cá. Qual é a receita de multas que a secretaria, que a prefeitura tem hoje, pagas pelos consórcios de ônibus? Quantos consórcios de ônibus pagaram de multa? Porque tem aqui na planilha que os senhores entregaram um valor de 30 milhões previsto, 33 milhões previsto para o ano que vem. Né? Há uma fala de que essa fonte de recurso não está performando muito bem. Minha pergunta é, quanto de recurso a prefeitura espera, recolheu este ano, ou 2018, que é um ano fechado,
pode escolher o ano e me dar o dado, que a Prefeitura recebeu de multas pagas pelos consórcios de ônibus e quantos ela espera receber no ano que vem. E se está performando baixo, e se as empresas não pagam, por que não pagam? O que a SMTR está fazendo para ampliar a fiscalização e para garantir que as multas sejam pagas? O que esta casa pode ajudar para garantir que as multas sejam pagas? Porque não é possível, com a população reclamando do sistema de ônibus como está, toda hora some uma linha, toda hora não tem ônibus, que as empresas não tenham sendo multadas. E se elas estão sendo multadas, quanto elas estão pagando? O que tem visto isso para o orçamento público? E se elas não estão pagando, por que não estão pagando? E o que a gente precisa fazer sobre isso? Por fim, qual é a posição da Prefeitura depois em relação ao relatório produzido pela intervenção no BRT? Quais as medidas? O que nós ouvimos pela imprensa foi de que o BRT foi devolvido para o consórcio BRT, que é uma figura que de prática não existe, só existem os 4 consórcios, mas o BRT é operado por um outro consórcio que não está no contrato, né, foi devolvido com a promessa de que o BRT faria obras de investimento na manutenção da questão das vias exclusivas, das calhas do BRT, e que entregaria e colocaria os novos ônibus articulados para o corredor Transbrasil e também para a operação dos outros corredores. E aí depois a gente ouviu pela imprensa de que as empresas disseram que agora não vão mais fazer isso. Qual é o papel da Prefeitura? A Prefeitura vai fazer o quê? Vai de novo aceitar esse escárnio feito pelos empresários de ônibus na cidade do Rio de Janeiro? Qual é a disposição da Prefeitura de enfrentar de fato essa batalha e o que ela fará com relação à questão do documento produzido, que foi o relatório de intervenção do BRT, porque, na verdade, o relatório aponta uma série de questões e a Prefeitura, na verdade, o que fez foi entregar novamente o BRT para o mesmo consórcio. E aí eu queria saber, é isso mesmo? O trabalho da intervenção, então, foi ignorado? O que a Prefeitura, de fato, pretende fazer com base na questão do trabalho do VLT? Então, são as 4 perguntas. Como vai se dar o reajuste de passagem do ano que vem? Por que se criou esse grupo de trabalho, no lugar de fazer a revisão contratual pela Prefeitura, sem a presença dos empresários, que eles são alvo da revisão e não parte dessa revisão? Por que fez o grupo de trabalho? Por que não tem a revisão contratual para verificar o equilíbrio econômico do contrato? Como é que está o pagamento das multas dos consórcios de ônibus, aplicação e pagamento dessas multas e a intervenção no BRT? O que a Prefeitura pretende fazer com o trabalho feito com a intervenção? Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vou passar a palavra ao secretário Paulo Amêndola para os comentários. Bem, senhores, nós nos preparamos, apesar de nomeado recentemente, para vir aqui nessa importante audiência. E trouxemos 2 técnicos especializados, um em orçamento e outro como técnico especializado em transporte. As perguntas do nosso nobre vereador, eu gostaria de dizer o seguinte: nós iremos responder elas no momento aqui agora. Eu gostaria de não informar, porque envolve uma série de dados. Exemplo, BRT. Recentemente recebemos um volumoso relatório do interventor, há pouco tempo. Isso está na nossa assessoria de planejamento, em estudo. Isso não pode ser feito num prazo de poucos dias, algumas semanas, para ver as decorrências práticas daquele relatório. O que a Prefeitura vai fazer com aquele relatório, o que vai implementar tal. Isso é uma tarefa que não pode se fazer em pouco tempo. Então, eu ia pedir a permissão para que nós pudéssemos, essas perguntas serem remetidas formalmente e que nós possamos nos debruçar a partir de hoje para respondê-las integralmente ao nosso vereador que fez os 3 questionamentos. Eu queria, então, pedir permissão para ser feito dessa forma. Mas há a pergunta sobre as multas, é um problema, uma questão de orçamento. Só para que a gente possa ter clareza nessa história, vou remeter as perguntas, as 4 perguntas que fiz aqui, mas uma delas diz respeito especificamente ao orçamento, e eu posso traduzir uma delas. No orçamento planejado para 2020, a Prefeitura está incluindo investimento nas calhas, do ponto de vista de concreto, asfalto, etc., da manutenção das vias
do BRT nos corredores já existentes? Não na Transbrasil, que é uma obra que está sendo feita. Isso está previsto para 2020 ou não está? Então, essa pergunta precisa ser respondida hoje, é o orçamento. Segundo, do ponto de vista da receita, as receitas auferidas de multas dos consórcios, tanto o que está realizado em 2018 e 2019, quanto a previsão para 2020. Qual é essa questão da relação entre o realizado e o previsto das multas? Também o orçamento precisa ser respondido hoje. As outras perguntas eu vou remeter à SMTR hoje ainda, aguardando no prazo regimental do requerimento de informações que eu seja respondido. Mais alguma coisa? Bom, com respeito ao questionamento das calhas do BRT, isso é uma questão que afeta a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação. E com respeito à questão das multas, nós iríamos aqui passar para o nosso técnico de transporte para fazer um breve comentário, por favor. Oi. Bom dia a todos. O que está previsto no orçamento, no vereador, dos 33 milhões, é relativo à fonte 109, são infrações de trânsito, não as infrações do Código Disciplinar. Então, essas infrações do Código Disciplinar não constam no nosso orçamento para o ano que vem. Apenas essas infrações relativas ao trânsito, que deve se arrecadar aí que essa previsão no orçamento da Secretaria Municipal de Transportes são despesas de custeio para pagamento do contrato com os Correios das notificações. Tá ligado. Mas, vou retornar. As multas aplicadas aos consórcios de ônibus são aplicadas pela SMTR, estou correto? Ou deveriam ser? Não é a SMTR que tem o controle sobre o pagamento dessas multas, da aplicação dessas multas? E, portanto, qual é a informação sobre as multas aplicadas e pagas aos consórcios de ônibus na cidade do Rio de Janeiro? Essa é a primeira coisa. Ao secretário Amêndola, apesar de ser obrigação de realizar a questão pela Secretaria de Infraestrutura, quem, na verdade, deve dizer a infraestrutura se precisa ou não desse tipo de investimento é a SMTR. Né? Ou seja, portanto, de novo, né, a previsão de... A SMTR está, e aqui a gente está discutindo a prefeitura, o orçamento da prefeitura. Me parece que a gente precisa aqui entender sobre quem é que vai arcar com os custos óbvios de reforma do sistema de calha nos corredores Transoeste e Transcarioca, e a gente precisa saber, como vereador, onde é que vai sair esse recurso. Vai sair dos consórcios, conforme a SMTR, quando devolveu a operação do BRT para os consórcios, vai sair deles ou vai sair do orçamento público? Essa é uma resposta que a SMTR tem que ter. E a segunda é, se não é a SMTR que faz, é a SMTR que aplica as multas, ou deveria ser. Qual é o valor total de multas aplicadas e qual é o valor total de multas pagas pelos consórcios de ônibus? Essa é a minha informação, embora não esteja nesta fonte, que é a infração de trânsito, o conjunto de vereadores tem que saber, porque é uma fonte de recurso. Uma fonte de recurso que é o que todo mundo diz, provavelmente não está se realizando, porque os consórcios se negam a pagar as multas. E aí o que a SMTR está fazendo para que as multas sejam de fato cobradas? Está mandando para a dívida ativa? Está mandando para algum lugar? Qual é a dinâmica sobre isso? Alguém tem que explicar isso para a gente. E aí, inclusive, qual é o valor? Qual é o valor da dívida hoje que os consórcios têm para com o município? Essa é uma discussão orçamentária. Qual é o valor total da dívida? Vai chamar os consórcios para fazer um grupo de trabalho e não vai botar isso na mesa? A SMTR não vai botar na mesa, olha aqui, ó, vocês estão devendo 50 mil reais de multa do último ano? É claro que não é só 50 mil reais. Mas quanto é? Não vai botar isso na mesa na hora de negociar com os empresários? Então, eu estou, de novo, repetindo a pergunta, acho muito ruim que a gente saia daqui sem nenhuma resposta. Farei as perguntas como requerimento de informação, mas isso é uma audiência pública para tratar de orçamento. Eu sei que o senhor acabou de assumir, mas, de novo, o caos administrativo da gestão Crivella de ficar trocando secretário toda hora não é desculpa para não haver continuidade administrativa das políticas.
Se as políticas se interrompem cada vez que troca o secretário, se o conhecimento se interrompe cada vez que troca o secretário, quem perde é a população. E isso não tem a ver com qual secretário que está sentado aqui. Ele tem que responder pela pasta mesmo, tendo sido nomeado há pouco tempo. O conhecimento dos casos não pode estar submetido à lógica da troca. E que, vamos combinar, né? No caso do governo Crivella, isso acontece toda hora. Nem sei se os secretários ainda são os que eram ontem. Mas isso não pode, para o bem do serviço público, ser interrompido dessa forma. A gente precisa ter as respostas. Bom, devido à importância e à profundidade das perguntas do nobre vereador, eu me comprometo, em breve espaço de tempo, respondê-las integralmente, a partir do momento que eu as receba formalmente. Não há, isso aqui é uma entrega formal de perguntas. As perguntas estão feitas. E registre-se em ata, vou fazer isso na hora da discussão e da votação do orçamento, que a gente não obteve as respostas. Cabe à secretaria encaminhar as respostas. Não há necessidade que eu encaminhe agora um ofício com as mesmas perguntas. As perguntas, sobretudo essas que a gente está discutindo de orçamento, não há nenhuma obrigação que eu tenha. Elas estão feitas e cabe à secretaria responder. Ao não responder, a secretaria está descumprindo aquilo que precisa numa audiência para debate de orçamento. O preço da passagem e o grupo de trabalho, a intervenção do BRT, eu vou remetê-las. As duas outras, sobre investimentos nas calhas do BRT, é uma questão de investimento da prefeitura orçamentária, e a questão sobre multas dos consórcios é também orçamentária. Essas duas perguntas, secretário, eu as considero feitas e considero como uma obrigação que a secretaria encaminhe à Comissão de Finanças, que depois encaminha ao meu gabinete. Não é uma pergunta nossa, porque isso aqui é uma audiência formal. Isso aqui não é uma informalidade, só para registrar. Todas serão respondidas sem falta. Só para frisar o seguinte, secretário, amanhã, no DCM de amanhã, sai a transcrição dessa audiência de hoje. Ok. Então, acho que facilita pegar todos os dados aí das perguntas para que possa ser mais preciso na resposta, correto? Ok. Bom, não tendo mais inscritos, vou passar a palavra ao secretário para suas considerações. Ah, desculpa. Professor Célio Luparelli também gostaria de fazer seus... Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia, secretário, e demais componentes da mesa. Hoje pela manhã, houve, não é uma pergunta, não é uma situação orçamentária, mas é uma situação imperiosa, a necessidade que a gente cite isso aqui para o posicionamento do secretário, que pode ser agora ou futuramente. Hoje pela manhã, uma emissora de grande apelo apresentou uma denúncia e até fez cobrança aos vereadores. Logo a seguir, eu recebi pelo Zap, porque não tem como, e através das redes em geral. A denúncia foi a seguinte, e realmente eu acompanhei. Uma determinada linha de ônibus em Campo Grande está cobrando 2 preços de passagem. Uma em dinheiro, R$ 2,90, e o outro na tarifa de bilhete único, por R$ 4,05. Então, a minha pergunta é o seguinte, se a secretaria está a par disso e qual é o procedimento, se isso é normal, porque a reportagem, repito, é de uma emissora de grande apelo e que foi jogado nas nossas costas dos vereadores a cobrança ao poder público, no caso, o executivo. Queria saber qual a opinião, se o secretário é conhecedor do fato e qual é a sua posição. Secretário, pode... Meu vereador, o senhor me desculpa, mas poderia repeti-la, por gentileza? Sim. Perdoa. Deixa eu só pegar os dados. Se eu não errar aqui... Não, está aqui. Eu hoje estava assistindo televisão, antes de vir para cá, em um programa de grande audiência, de uma televisão, uma TV, uma emissora de grande repercussão, fez uma denúncia, e nós pudemos assistir porque estava lá ao vivo o fato. Uma linha de ônibus em Campo Grande estava com 2 preços, isso foi bem claro. Um preço para quem pagasse a passagem em dinheiro, R$ 2,90, afixado lá em cima.
E um pouco abaixo estava o valor de R$ 4,05 para a tarifa de quem pagar com bilhete único. Então, o apresentador cobrou muito e disse que a população cobrasse dos vereadores, que são os representantes, por que aquilo, que ele achava um absurdo, que a passagem podia ser, então, por R$ 2,90 e não R$ 4,05. Então, claro que a partir daí, nosso Zap começa a ter... E aí, vereador, como é que é? E aí, Célio? Aqueles que são mais íntimos. E também através do Facebook e tal. Então, a minha colocação, até para a gente ter uma resposta, o senhor é conhecedor do fato, isso é normal, ter dois preços na mesma linha, no mesmo ônibus, né? Um acima, R$ 2,90. E outro abaixo, R$ 4,05 para quem pagar com bilhete único. Por não. Eu tomei conhecimento e essa matéria saiu no Bom Dia de hoje. Exatamente. O Fachel, era 6 e pouco da manhã, eu tomei conhecimento, e de imediato eu já acionei a minha assessora para que, quando começasse o expediente hoje na Secretaria de Transporte, tal fato fosse consignado formalmente e começado uma apuração para esse fato. É um fato invulgar que nós, anteriormente, nessas 3 semanas que estamos na Secretaria, não tomamos qualquer tipo de conhecimento que isso teria ocorrido anteriormente, e, como tal, isso pode estar ferindo alguma regra existente na Secretaria. Para isso, tem que carecer de uma apuração e, com certeza, o senhor terá uma resposta num breve espaço de tempo. Muito obrigado. Secretário, fazer suas considerações finais, por favor. Bem, senhores, então, agradecendo imensamente o convite para participar dessa importante audiência na Câmara Municipal, nós, então, damos por encerrado a nossa participação, aguardando a orientação final da Presidência dos Trabalhos. Bom, dadas as considerações finais, agradeço a presença de agradeço a presença de todos aqui hoje na audiência e dou por encerrada a audiência.